Bom, pessoal, vamos orar então? Nós vamos orar. Começamos aqui mais uma live na dependência do Senhor, confiando na misericórdia dele, com esse misto de sentimento, com o nosso coração alegre, também algumas tensões que nos cercam. E eu queria hoje também que todos vocês aí, vamos fazer hoje também um dia de oração, né? Nós estamos cercados de tantas necessidades, tantos pedidos. A irmã Inês também chegou, a irmã Maria da Paz, do pastor Rivaldo, né? Daniela Reis, seja bem-vinda. Que bênção. Eleni Maciel, seja bem-vindo, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Na nossa, estou aqui à mesa, você talvez aí no seu sofá, ou à mesa, ou no seu cantinho preferido, mais confortável. E eu queria que a gente pensasse sempre nisso. Nosso não é bem uma conversa, um diálogo, né? Mais para um monólogo, mas é um diálogo de alguma forma porque você vai nos comentários aí colocando Pastor Antônio Cordeiro, Deus abençoe, Selma Fernandes, Juliano Janaína, Benção, Débora Frois, né? O Luiz, toda essa turma aí. Então você vai colocando aí os comentários e a gente vai de alguma forma tentar dialogar aqui, tá bom? E nós vamos ler o texto. Eu penso na leitura expositiva. Eu quero ler aqui com vocês 2 Coríntios, capítulo 4 e o capítulo 5. Né? Eu sei que é quase impossível a gente conseguir, nesse curto espaço de tempo, ler os dois capítulos. Mas eu queria muito apenas ler esses dois capítulos que tão bem nos enriquece, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é poderosa, ela nos enriquece, né? A palavra de Deus ela gera uma força, ela nos dá poder. A palavra de Deus ela tem algo tão maravilhoso. Paz, Roseni, Deus abençoe. Ela é algo tão maravilhoso que ela derruba o soberbo, ela abate o orgulhoso e ela levanta o humilde, o abatido. Então a palavra de Deus ela não fica sem efeito na vida de uma pessoa. Pode ter certeza disso. A Bíblia nos garante isso. A palavra de Deus ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Ela definitivamente ela executa o objetivo para o qual ela foi enviada. Tenha certeza disso. Então ela ela lança na sepultura, diz o Antigo Testamento, né? Deus tira da sepultura, Deus coloca na sepultura. Francisco Romão, um beijo no seu coração e sua família, viu? Deus abençoe aí. Giovana Passos também. Deus abençoe a todos vocês. Então a palavra de Deus, ninguém passa ileso, ninguém passa ileso pela palavra de Deus, e a palavra de Deus ela vai e executa. Então ela abate o soberbo e ela levanta o humilde. E que a gente possa aqui, humildemente, nos expor à palavra e que a palavra nos exponha. Então, à medida em que nós expomos a palavra nos expõe. E assim nós somos tratados, curados, edificados. Que a bênção do Senhor esteja sobre nossas vidas. Então vamos, eu queria hoje, né, eu estava falando quase agora, coloca aí os pedidos de oração lá mais próximo do final, quando a gente tiver daqui a pouco, aí você vai, eu vou avisar, vai colocando os pedidos de oração, a gente vai orar. Nós temos aí uns pedidos que já estão há alguns dias, né? Pela mãe do Fernando, nós estamos aí intensamente orando, clamando ao Senhor, nos humilhando perante o Senhor, é, confiando na misericórdia dele, na graça dele, né? E também pela mãe do Luiz, que a mãe do Fernando sofreu um infarto, né? E está na UTI. Então a gente quero pedir para todos vocês que estão nos vendo aí, vamos orar por essas pessoas, né? E também a mãe do Luiz, ela sofreu AVC, ficou hospitalizada há um tempo e agora está em casa e é aquele processo lento, né? Vocês que já conheceram alguém de perto que sofreu um AVC, sabe as dificuldades. Um tem mais, outros menos, mas todos nós sofremos com isso. Então nós vamos orar agora, queridos. Vamos orar e em seguida a Solange, minhas meninas aqui, estarão adorando o Senhor, irão nos conduzir no louvor e logo em seguida nós estaremos aqui. Eu tenho muito temor de dizer assim, vamos expor a palavra de Deus, né? Então eu sempre digo, vamos fazer a leitura expositiva. Então nós vamos ler a palavra de Deus
e pedir a misericórdia do Senhor, que o Espírito Santo, que é o intérprete da Escritura, o Espírito Santo é o intérprete, que ele traduza ao nosso coração, que ele nos ajude, que ele dê luz aos nossos olhos, ao nosso coração, para que a gente possa extrair sabedoria da palavra de Deus, a sabedoria para a vida, a sabedoria para viver da maneira que glorifica e exalta a Deus. Amém? Então vamos orar? Antes aí tem a dona Elza, né, a irmã Elza, mãe do Daniel, Deus abençoe, do Júnior, né? Também o Paulo Ricardo, Deus abençoe vocês. Vamos orar, em seguida as meninas estarão adorando o Senhor e depois estaremos aqui fazendo a nossa leitura e expondo e nos expondo à palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti pelo Teu imenso amor, Tua bondade, Tua fidelidade e queremos nesse tempo aqui, Senhor Deus, declarar a nossa dependência do Senhor. Também celebrar a Tua bondade, a Tua misericórdia. É a razão de nós estarmos vivos. Estamos na Tua presença. Sabemos que muitos de nós estão com saúde física. Outros estão também com saúde emocional. Sabemos que dentre a multidão, de todo o ajuntamento, da congregação, de todas as pessoas que estão nos ouvindo, nós temos pessoas que estão abatidas, pessoas que estão animadas, pessoas que estão confiantes, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão até chorando, pessoas que estão aí confiando na Tua misericórdia. Há também pessoas que estão desesperançadas. E nós queremos, Senhor, que o Senhor visite cada uma dessas famílias, cada lar, cada coração. Não só as famílias que estão nos ouvindo, mas essas famílias que estão nos ouvindo, elas têm familiares, pessoas que não estão nos ouvindo, mas que são familiares, que são pessoas amigas, conhecidos, que estão passando por isso. Que o Senhor use a Tua igreja espalhada por toda a terra, Senhor, para ser um instrumento de bênção. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê a força e a capacidade, capacita-nos, Senhor Deus bendito, a superar, suportar, viver, nos humilhar, enfrentar, lutar o bom combate, não lutar o combate que não é bom, ouvir a Tua voz é o que nós, Tuas ovelhas, Senhor, queremos. Guia os nossos passos, porque ouvindo a Tua voz, nós seguiremos o bom pastor e não entraremos em lugares estranhos, não nos perderemos. Tu és a nossa luz, Tua palavra é lâmpada e luz para os nossos pés. No texto do Salmo diz: envia a Tua luz e a Tua palavra, a Tua verdade. Nós te pedimos isso, Senhor. Por isso, que o Senhor continue trabalhando nos nossos corações e nossas vidas. Vai guiando os nossos corações, de todos nós aqui, trazendo renovo, trazendo ânimo, trazendo vida. Fazendo com que todos nós possamos experimentar Tua bondade. Experimentar e perceber o Teu cuidado que é real, que é presente. Pois Tu és Deus presente na angústia, na tribulação e em todo o tempo. Que os nossos lábios Te louvem em todo o tempo. Recebe agora a nossa adoração em forma de canto também. Nós Te pedimos que seja assim, no nome de Jesus e para a Tua glória, ó Deus. Vamos lá? Vamos adorar o Senhor? As meninas vão vir aqui. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos adorar o Senhor. Somente nos braços de Cristo nós encontramos o verdadeiro descanso, somente no Senhor. Então vamos louvar a Ele, amém? Glória a Jesus. Te adoramos, Senhor. Obrigada. Seguro estou nos braços daquele que nunca
nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Amém. Amém. É nesses braços onde nós encontramos o nosso descanso, o nosso verdadeiro descanso, né? Que bom, a Rose e o Alex estão aí já, né? Que joia, bom tê-los aqui também. Deus abençoe. Queridos, vamos lá para o nosso tempo de... eu queria antes, mais uma vez, encorajar os homens a continuar a leitura, né? Cada dia você lê aí são muitas
capítulos, né, ou contos, você pode ler. Então, encorajo você, homem, e encorajo você, mulher, a incentivar o seu marido aí, ter um tempinho de leitura, né? Claro que está lendo a Bíblia, servindo ao Senhor, mas também tem aí, ó, o homem nota 10. Esse livro ele tem uma exposição do texto da Bíblia de 1 Coríntios e de Tito. Ó, 1 Coríntios, Timóteo. Coríntios é o que nós vamos ler aqui. É de Timóteo, né, a carta de Paulo a Timóteo e Tito. Então é equipando líderes de caráter em casa, na igreja e na comunidade. Então aí o Homem Nota 10 do Dave Merck, tá bom? E as mulheres, quero continuar encorajando também as mulheres que leiam, né, que estejam aí buscando a leitura, se preparando, porque tanto os homens quanto as mulheres, passando essa pandemia, isso vai passar em nome de Jesus, elas estarão se reunindo em pequenos grupos e compartilhando aquilo que elas estão lendo em casa e depois vão ler juntas e tem perguntas, respostas, tem algumas coisas interessantes aí para serem trabalhados juntos, tá bom? Então que Deus abençoe. Ah, também seja bem-vindo, viu, Pereira? Deus abençoe, irmão da Isaura, seja bem-vindo aí. Vamos lá então para o nosso tempo de leitura da palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia, né? Bem-vinda, Nádia, Janine, Deus abençoe. Nós vamos agora ler a palavra de Deus, 2 Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Eu gostaria muito, se fosse possível, eu conseguisse ler os dois capítulos, mas o nosso tempo e até mesmo aquilo que Deus tem a falar ao nosso coração, eu sempre venho para cá e sempre procuro subir ao púlpito e sempre ir. É claro que existe uma certa preparação, uma busca, oração, mas tudo isso é tudo isso para só tem um verdadeiro valor se nosso coração continuar na dependência de Deus, nos colocarmos firmes aí. Eu acabo acostumando entrando direto aqui, né? E às vezes eu nem me identifico. Então, nós somos um grupo aí da Igreja Betel, em São Bernardo, né? Nós nos reunimos aqui no Jardim Silvina, em São Bernardo do Campo, mas por causa dessa pandemia, e vocês perceberam que tudo parou, né? E a nossa liderança também tomou a decisão de nós preservarmos, de nós cuidarmos dos nossos familiares. E a gente sabe que está aí muitas informações, uma confusão, né? Para, não para, volta, não volta. Então a gente está aí, esperando no Senhor, né? O dia que o Senhor falar vai voltar, vai voltar. Né? Por meio de qual decreto, por meio de qual assinatura, de quem a gente não sabe, mas a gente sabe que quem está no trono, quem governa, quem realmente não fugiu do controle dele é Deus. Então, a hora que no tempo de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus, a gente vai voltar a se reunir aí. Então, meu nome é Roberval, sou um dos pastores, faço parte da equipe de obreiros aí da Igreja Betel. E você que está com a gente aqui é muito bem-vindo, tá bom? Seja muito bem-vindo com a gente. E tem uma turma junto com você aí, se você quiser deixar os seus comentários também. E no final e depois da live, todo esse povo que está aí, toda a nossa congregação e todos aqueles que estão compartilhando conosco aí, acompanhando essa live, estará orando pelos pedidos de oração. E nós estamos cercados de muitos motivos. Por países, por pessoas, famílias, né? Pessoas amadas, queridas, que estão aí internadas, que estão na UTI, outras estão aí em casa já se tratando, mas há muitas situações e outros problemas seríssimos que não envolvem a saúde, mas vocês estão vendo também as grandes dificuldades, grandes desafios que os empresários, os pequenos empresários, as pessoas têm, dificuldades do dia a dia, alimentação, contas,
funcionário, o que vai fazer. Há uma situação muito difícil no mundo. Então, que o Senhor Deus fale ao nosso coração, que Ele nos encha de paz, né? Nos encha da paz dEle, ok? Então vamos ler, vamos para a leitura da palavra de Deus. Estou com um pouco de tosse já faz um bom tempo, mas graças a Deus tem terminado. Até onde eu sei, eu estou muito bem de saúde, né? E espirrou, tossiu, teve febre, todos os alertas, né, todo mundo fica atento. Vamos lá? Segunda de Coríntios, capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo 1. E se você tem a Bíblia aí na sua casa, né, abra ela ou ligue a sua Bíblia. A mensagem, né, de Eugene Peterson, o servo do Senhor já partiu, já está na glória, e nós vamos ler nessa versão aqui, uma versão que eu estava dizendo que ela se parece mais aproximada da Bíblia Viva, a BV, né, Bíblia Viva, ou também a NTLH, né, a Bíblia Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Vamos aguardar só mais um pouquinho, deixa essa turma chegar. Nós estávamos aí com 40 e poucos. O pessoal que abriu sala de vídeo aí também, estava a Rafaela, a Kelly, mais umas 10 pessoas em outra sala, né? Dá um toque pro pessoal lá também, não sei se vocês já conseguiram. Me perdoe essa falha aí. Eu poderia aqui, como Adão, colocar a culpa na produção, né? O Adãozinho, colocar a culpa na produção. É a produção aqui que é a produção. Essa produção. Giovana, tá aí, o Adriano, Nathalie. Então tá bom, pessoal. Vamos lá, vamos para a leitura da palavra. Eu vou lendo e à medida eu vou dando algumas pinceladas. Então, esses dois capítulos, ele fala do sofrimento. Ele fala o sofrimento tendo como base de suporte Cristo e como alvo de vitória Cristo, né? Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então vamos lá. Considerando que Deus tão generosamente nos permite participar do que ele tem feito. É muito lindo que quem é que fez? Deus. E ele tão generosamente nos permite participar, nos convida, nos convoca, nos escolheu, né? Nos chamou, nos convoca a participar do que ele tem feito. Não vamos desanimar nem desistir, só porque às vezes enfrentamos tempos difíceis. Eu quero fazer uma pequena pausa aqui e dizer, esse texto de Coríntios, ele foi escrito há 2000 anos. Há 2000 anos esse texto foi escrito. É claro que nessa versão, bem menos, né? Essa versão. Mas o texto, ele fala exatamente isso. Né? Eu vou ler aqui os primeiros os primeiros dois versículos e vou na outra tradução para vocês verem. Considerando que Deus tão generosamente nos permite participar do que ele tem feito, não vamos desanimar nem desistir, só porque às vezes enfrentamos tempos difíceis. Nós nos recusamos a usar máscaras e a fingir. Ele está nos chamando a uma realidade de não negar a circunstância, de não usar máscara, de sermos íntegros, verdadeiros, é isso. Tá doendo, tô chorando, tô com medo. Nós somos gente, somos pessoas. Não manipulamos os fatos nos bastidores, nem deturpamos a palavra de Deus em proveito próprio. Pelo contrário, sustentamos tudo o que fazemos
e falamos toda a verdade às claras, de modo que quem quiser possa ver e julgar por si mesmo, na presença de Deus. Eu vou ler na NAA os primeiros 2 versículos. Por isso, tendo este ministério, esse trabalho, esse serviço, esta obra, segundo a misericórdia que nos é dada, Deus nos permite participar, graça, misericórdia dele, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas. Rejeitamos, quer dizer, rejeitamos as coisas ocultas, não queremos nada às ocultas. Quer dizer, não usamos máscaras, é o que o texto diz. Né? E rejeitamos o fingimento de não expor a verdade. Não desanimamos, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Ele diz, não manipulando a verdade da palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos à consciência de todos. Vou voltar para a mensagem de Eugene Peterson. E você que está chegando agora, acompanhe-nos, né? Esteja conosco, seja muito bem-vindo. Abra sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Nós vamos caminhar aqui. Então ele diz assim, versículo 3. Se a mensagem parece obscura para alguns, não é porque escondemos. Não é porque... Não. É porque eles vão vendo ou buscando o caminho errado. E se recusam a dar a mensagem a devida atenção. Ele está dizendo aqui, se a mensagem está obscura, se o evangelho não está tão claro, é porque eles estão vendo ou buscando o caminho errado. E se recusam a dar a mensagem a devida atenção. A única coisa que interessa a eles é o Deus das trevas desta época. Ele fala assim, o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Pensam que conseguirão dele o que desejam e que não terão que se preocupar em crer na verdade que não podem ver, que resplandece. Eu vou voltar aqui à leitura, ficou um pouco complicado. A única coisa que interessa a eles é o Deus das trevas desta época. Pensam que conseguirão dele o que desejam e que não terão que se preocupar em crer na verdade que não podem ver. Eles estão cegos para a deslumbrante luz da aurora da mensagem, fala da revelação do Evangelho, que resplandece com Cristo e nos permite ver a melhor imagem de Deus. Em Deus, em Cristo, nós vemos Deus como Deus é. E em Cristo nós vemos como o homem deve ser. Então ele fala, eles estão cegos para a deslumbrante luz da aurora da mensagem, que resplandece com Cristo e nos permite ver a melhor imagem de Deus, o que eles jamais conseguirão. Lembrem-se de que a mensagem não é sobre nós mesmos, que o apóstolo está dizendo, não é sobre nós a mensagem. Nós anunciamos Jesus Cristo, Senhor. Todos nós somos mensageiros, andarilhos de Jesus, por causa de vocês. Isso começou quando Deus disse que a luz brilhe nas trevas. Né? A palavra de Deus, ele diz na outra tradução, Deus faz que das trevas resplandeça a luz. Então isso começou quando Deus disse que a luz brilhe nas trevas. A nossa vida ficou cheia de luz quando vimos e compreendemos Deus pela face de Cristo. Tudo belo e deslumbrante. Então é aquele texto que a gente falou outro dia de Gênesis. Então a terra é sem forma e vazia, há trevas, e você vê aquela situação sem forma, vazio, trevas, o caos. Ali é a declaração do caos, é a informação do caos. E aí Deus lança a sua palavra e disse Deus, haja luz.
E disse Deus, haja separação. E disse Deus. E à medida em que a palavra de Deus, ela é dita, e disse Deus, a luz, separação de água, separação, a relva verde, os animais, a fruta. Então aquilo que era caos, trevas, quando a palavra de Deus é enviada, se transformou num jardim, se transformou num paraíso. E aí Deus havia dito também, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus está esculpindo em nós o caráter de Cristo, esculpindo em nós a imagem de Jesus. Então, quando a palavra de Deus é ouvida e nós a recebemos como palavra de Deus, ela transforma coisas, transforma vidas, transforma o coração. Então ela transformou o caos em paraíso. Mas quando Satanás falou, e o homem deu crédito ao que Satanás falou, ele foi expulso do paraíso. O paraíso se tornou também, voltou a ser um caos. Né? Então aqui Paulo vai falando dessa luz que é o evangelho que ilumina, que resplandece com Cristo e nos permite ver a melhor imagem de Deus, o que eles jamais conseguirão. Lembrem-se que a mensagem não é sobre nós. Nós anunciamos Jesus Cristo, Senhor. Todos nós somos mensageiros, andarilhos de Jesus por causa de vocês. Isso começou quando Deus disse que a luz brilhe nas trevas. A nossa vida ficou cheia de luz quando vimos e compreendemos Deus pela face de Cristo. Tudo belo e deslumbrante. Se olharem apenas para nós, vocês podem perder o brilho. Levamos a mensagem preciosa em vasos de barro, sem adornos, ou seja, em nossa vida. Isso é para impedir que alguém pense que o incomparável poder de Deus nos pertence. Pertence a Deus. Vocês sabem que não temos muita coisa de nós mesmos. Aqui vem o texto que eu queria demorar. Eu estou vendo que está dando uma paradinha. Tá dando uma travada aí, pessoal? Como é que está nossa transmissão hoje? Estou vendo aqui, está o Vado lá, meu primo lá de Suzano. Deus abençoe você, a Lucinha e toda a família, viu? Tá tudo ok, né? Acho que tá. Na hora que eu estou lendo aqui. Vocês sabem que não temos muita coisa de nós mesmos. Aí ele diz, estamos soterrados de problemas, mas não desmoralizados. Não sabemos direito o que fazer. E muitas vezes eu e você ficamos assim, e agora? O que eu vou fazer? É o que ele fala lá em cima, nós não vamos usar máscara. Nós não vamos saber, não, eu sei o tempo todo o que eu tenho que fazer. É como se o poder fosse nosso, como se nós mesmos soubéssemos. A nossa dependência é do Senhor. E aí ele diz, estamos soterrados de problemas, mas não desmoralizados. Não sabemos direito o que fazer, mas sabemos que Deus sabe o que fazer. Isso é lindo, não é? Eu não sei o que fazer, mas uma coisa eu sei, Deus sabe o que fazer em toda e qualquer situação. Deus sabe livrar, Deus sabe não livrar quando ele acha que não deve livrar. Deus sabe o que fazer e nós devemos saber que Deus sabe o que fazer e confiar nele, nos agarrar nele e nos arraigarmos, nos alicerçarmos nele. Estamos espiritualmente aterrorizados, mas Deus não nos abandonou. Caímos, mas não estamos derrotados. Então, eu vou ler a primeira parte, o que pode acontecer conosco e o que, nesses dias de dificuldade, pode estar acontecendo na vida de muita gente. Estou soterrado de problemas. Não sei o que fazer. Estou espiritualmente aterrorizado. Estou caído. Estou abatido, né? Derrubado. Mas olha o que o texto diz. Não estamos desmoralizados. Nós sabemos que Deus sabe o que fazer. Deus não nos abandonou. Não estamos derrotados. Isso tudo vai passar e isso fala da vida. Esse texto foi escrito há 2000 anos atrás. Então ele está falando das dificuldades do ser humano. Não é só nessa situação de pandemia. Muitas outras dificuldades nós passamos, outras pessoas passaram.
Então, a chamada do texto bíblico para o nosso coração é de nós, tem dois cenários aqui. É o que eu vejo e o que eu creio. Então eu olho e estou soterrado de problemas, e nós não vamos negar que estamos cercados de dificuldades. A dor, o medo, nós não podemos negar essa situação. Mas uma coisa nós temos que entender, nós não estamos desmoralizados. O fato de eu não saber o que fazer não significa que Deus não sabe o que deve fazer. Que Deus está perdido. Eu quero ler na outra tradução aqui. Olha o que ele diz aqui. O versículo 16. Ele vem falando, porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça multiplique-se, torne abundante as ações e as graças por meio de muitos, para a glória de Deus. E aí ele diz assim, por isso não desanimamos. Avancei demais, o texto é um pouco antes. Versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Temos esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Desanimar é uma palavra que vem assim, sem alma, desalmado. Alma, ânimo, vida, sem vida. Né? Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Cristo. É o que nos fala. Então esses dois cenários estão diante de nós. Eu não sei o que fazer, estou soterrado de problema, estou espiritualmente aterrorizado, a nossa fé está abalada, como naqueles discípulos, o Pedro e todos os discípulos gritavam, o barco sendo solapado pelas ondas, pelo vento, e eles gritando, nós vamos perecer. Em duas situações aconteceram isso. Numa das situações, Jesus estava no barco, não é? Estava dormindo, e aí eles foram lá acordar Jesus. Jesus, você não está vendo? Nós vamos perecer. E aí Jesus acorda e fala, homens de pequena fé. Mas numa outra situação, os homens estavam sozinhos. Jesus estava à margem, mandou-os para o outro lado do mar e foi orar. E na madrugada, à noite, Jesus caminhando pelas águas, ele foi em direção ao barco. E eles, aterrorizados de medo, gritavam achando que era um fantasma. E aí Jesus acalmou novamente a tempestade dentro deles. Jesus sempre vai fazer isso, meu querido. Antes de Deus resolver o problema de fora, ele pode até fazer isso. Antes de acalmar as tempestades de fora, ele sempre vai estar atuando e trabalhando na tempestade de dentro do teu coração, da tua vida. Ele quer sempre restaurar a nossa comunhão com ele, nossa relação com ele, a nossa fé com ele, sempre nos trazer cada vez mais para perto dele, para que seja nos revelado o seu grande poder, a sua bênção, a sua vida. E aí, dois cenários. Estou soterrado de problema. Não sabemos direito o que fazer. Espiritualmente atemorizados, a fé abalada, a fé ali, muitas complicações. Caídos, abatidos. Mas no outro cenário que nós temos aquele cenário do Salmo 42, onde ele diz assim, o choro é meu alimento, eu tenho chorado, ele começa a falar que um abismo puxa outro abismo, ele começa a falar com a alma dele, mas uma hora ele fala, ele tem um despertamento, ele fala, peraí minha alma, por que você está assim abatida? Você tem um grande Deus, você ainda vai louvar o Senhor. E é exatamente isso que nós devemos fazer. Não estamos desmoralizados, sabemos que Deus sabe o que vai fazer, Deus não nos abandonou, Deus está conosco, Ele é nosso refúgio, nossa fortaleza, Ele é conosco, nós não estamos derrotados, para nós não há mais
Romanos 8 diz, não há mais condenação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos passar dificuldades? Vamos. Vamos ser soterrados de problemas? Vamos. Mas nada disso vai nos sucumbir. Nada disso é o fim. Nada disso é o fim. O que fizeram a Jesus, fizeram a nós. Paulo está comparando aqui que perseguiram Jesus, rejeitaram a mensagem de Jesus, não aceitaram. Paulo deu uma parada de novo. Então, Paulo está dizendo assim, o que fizeram a Jesus, fizeram a nós. Então, perseguiram Jesus, rejeitaram a mensagem de Jesus, rejeitaram Jesus, não o receberam. E Paulo está dizendo aqui, estão fazendo também conosco, Paulo está dizendo. Eles também rejeitaram a mensagem dos apóstolos e perseguiram os apóstolos, mataram alguns dos apóstolos, prenderam alguns dos apóstolos. Aí ele está falando o que fizeram a Jesus, fizeram a nós. Julgamento, tortura, zombaria, assassinato. E aí ele diz, Jesus faz em nós o que ele fez entre eles. Ele vive. Ele vive. Nossa vida está em constante risco por causa de Jesus. O que faz a vida dele mais evidente em nós. Olha o que é interessante. Ele fala que Cristo se torna muito mais evidente em nossas vidas na perseguição, na tribulação, no risco constante. A nossa fé é evidenciada, a nossa fé é provada, a nossa fé é manifesta. E olha o que ele diz, versículo 13 em diante. Não há silêncio sobre essa questão em nossa vida. Assim como o salmista escreveu, criei. Por isso falei. Falamos daquilo em que cremos. Aqui traz um despertamento para o nosso coração. O que os nossos lábios estão falando? Eu não estou falando de confissão positiva. Eu não estou falando de começar a falar coisas desconectadas da verdade ou desconexas, e como se eu estivesse querendo enganar a minha alma, convencer-me de alguma coisa, ou como uma situação, a gente já viu isso em alguns filmes, numa situação de grande medo, como se um cachorro grande viesse me morder, me pegar, e eu fechar os olhos, não, ele não vai me pegar, ele não vai me pegar, ele não vai me pegar, ele não vai me pegar. É como se esse meu confessar fosse mudar alguma coisa. Não é isso. Ele fala assim, não há silêncio em nós quanto a essa questão. Assim como o salmista escreveu, criei, por isso falei, falamos daquilo que cremos. Por isso a Bíblia diz, Jesus ensinando também falou a mesma coisa em outras palavras. A boca fala do que está cheio, o coração. A boca fala do que está cheio, o coração. Criei, por isso falei. Então a minha fala, ela tem a ver com o que eu creio. A minha fala tem a ver e deve estar fundamentada na minha fé. Então, eu tenho que ter convicção. Deus é conosco. Deus é Deus presente, é Emmanuel. Deus conosco. Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Ele é o nosso abrigo, ele é o nosso esconderijo. É ele que é a nossa salvação. É ele que é o nosso socorro. É nele que eu me refugio. Ele é todo poderoso. Ele continua no governo. Ele não perdeu a soberania. Ele continua sendo Deus. Creio. E porque eu creio nas verdades da palavra de Deus, é porque eu creio no Evangelho, é porque eu creio em Jesus Cristo, a minha fala deve estar de acordo com as Escrituras. E as Escrituras, elas não negam o sofrimento. O texto mais acima diz, por isso que nós não usamos máscaras. Nós não usamos máscaras. Nós buscamos viver de maneira íntegra, verdadeira. Nós não usamos máscaras. Nós não manipulamos a palavra de Deus. Nós não torcemos a mensagem.
Pelo contrário, nós sustentamos tudo o que fazemos e falamos e toda a verdade às claras, de modo que quem quiser possa ver e julgar por si mesmo na presença de Deus. E esse texto crie, por isso falamos daquilo em que cremos. E são tempos assim que prova a nossa fé. Quando nós cantamos, quando nós falamos, quando nós vivemos. Tempos assim que o nosso coração se é fortalecido, que os nossos medos vêm. Né? O texto diz aqui, estamos soterrados de problemas, cercados de situações difíceis, não negamos a realidade, mas nós também não negamos a realidade da presença de Deus. Eu não nego a realidade dos problemas, mas eu também não nego a realidade do Deus que é o Senhor da minha vida. Que se Ele não resolver esse problema, Ele vai me capacitar a suportar. Ou ele me guarda da boca do leão, ou ele me capacita a ser devorado pelo leão. Eu sei que não é muito animador para muita gente ouvir isso. Ou Deus me guarda da fornalha de fogo. Eu estou citando aqui Daniel, eu estou citando aqui Hebreus 11, eu estou citando aqui o Sadraque, Mesaque e Abdenego, né? Ou ele me livra da fornalha de fogo, ou ele entra comigo lá. Não é? E a gente sabe que nessa ocasião eles foram livres, eles saíram de lá e as suas roupas não tiveram nem ficaram quentes, nem foram chamuscadas pelo fogo. Mas nós sabemos que no Novo Testamento muitos foram consumidos pelo fogo e para a glória de Deus. Eles honraram a fé. Nesse caso, a fé honrou. Então, quando o leão nos devora, nós estamos honrando a fé. E quando nós fechamos pela fé a boca do leão, a fé está nos honrando. Então Deus nos honra, Deus nos abençoa. Então, vivendo ou morrendo, somos dele. Então a gente não mascara a realidade, nós não manipulamos a palavra de Deus, nós reconhecemos a vida, nós reconhecemos o Deus Todo-Poderoso. Então crie, e por isso falei. Então quando eu digo o Senhor é o meu socorro, é o meu esconderijo, Ele é Senhor da minha vida. Ele é o advogado da minha causa. Ele é a cura. Ele é a luz que ilumina as trevas da minha alma. Ele é o pastor que me guia a águas tranquilas, águas de descanso. É aquele que é o pastor que me guia a pastos verdejantes. É o pastor que refrigera a minha alma. É o pastor que mesmo que eu passe pelo vale de sombra e de morte, não temerei, porque Ele está comigo. Então é esse o conflito. É esse o conflito que o Davi, que os outros salmistas disseram: o que foi, minha alma? Por que você está assim? Deus é contigo. Esse choque confrontador. E aí o texto continua dizendo: e o que cremos é que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará e nos levará com vocês. Então ele está dizendo aqui, olha, eu criei, por isso falei, e o que a gente crê é na ressurreição. O que nós cremos é que Deus que ressuscitou Jesus Cristo também nos ressuscitará. Essa é a fé que professamos. Cada detalhe, e aí a mensagem aqui de Eugene Peters diz: cada detalhe coopera para o progresso de vocês e para a glória de Deus. É o Romanos 8, 28, 29 que diz, né? Todas as coisas contribuem ou cooperam para o projeto, o propósito de Deus em nossas vidas. Todas as coisas cooperam. Então, cada detalhe coopera para o progresso de vocês e para a glória de Deus. Mais e mais graça, graça sobre graça, graça e mais graça. Mais e mais pessoas, mais e mais louvor. Portanto, aí, versículo 16 em diante, ele diz: portanto, não estamos desistindo. Então ele está dizendo, é por isso que a gente não desiste, é por isso que a gente não pode desistir.
Porque Deus é conosco. Ele, aquele que ressuscitou Jesus Cristo, há de nos ressuscitar. Ele é conosco. Nós lemos no outro texto que ele nos ama. Que nós, ainda que estejamos soterrados de problemas, nós não estamos desmoralizados. Nós sabemos que Deus sabe o que fazer, mesmo quando eu não sei o que fazer. Eu quero repetir isso muitas vezes. Porque muitas vezes eu já disse, e agora? Eu não sei o que vou fazer. E a pressão terrível é que a gente acha que tem que dar uma resposta. Meu querido, a Bíblia nos diz que Deus nos deu uma promessa. E ele diz assim, que o Espírito Santo vos fará lembrar e o Espírito Santo colocará na sua boca a resposta que você tem que dar. Nós não estamos órfãos. Nós não estamos órfãos. E se ele tem o tempo dele, o momento dele, a hora dele. Então, nós não estamos desmoralizados. Deus sabe e nós sabemos que Deus sabe o que fazer. Precisamos confiar nisso. Deus está cuidando. Deus cuida de mim. Deus me ama. Deus... Agora, é muito difícil para nós a espera. É muito difícil para nós aquietar o coração. É muito difícil para nós aquietar a alma. Eu posso até dizer que isso é quase que seria impossível, mas Deus opera isso em nós. Há um agir de Deus, né? Há a sombra do Onipotente, a sombra é dele, o descanso é meu. A sombra, aquele que habita a sombra do Onipotente descansa. A sombra, o poder é dele, o descansar é meu. Deus não nos abandonou. É uma outra realidade, uma outra verdade absoluta. Deus não nos abandonou. É uma promessa que Jesus Cristo fez. Ele disse, das minhas mãos ninguém arrebata. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Até naquele dia em que a gente não percebe ele, que a gente não sente ele, que a gente não entende o que está acontecendo, que a gente tem aquele dia de dor, de angústia, aquele dia de dizer, Deus, onde o Senhor está? Deus, o Senhor não está vendo? Deus, o Senhor não está escutando? Deus, o Senhor não está me vendo? Eu já fiz isso algumas vezes na minha vida. Deus! E foi muito interessante, marcou a minha vida. Eu não... Há mais de 20 e tantos anos, bem no comecinho, há quase 30 anos, você chega na congregação, o pessoal abre a Bíblia para ver o que Deus está falando. E nós continuamos continuamos ainda abrindo a Bíblia para ver o que Deus está falando, mas é a Bíblia toda. Não é? Então, numa situação dessas, eu disse, Deus, o Senhor não está vendo, o Senhor não está me vendo, o Senhor não está vendo o que eu estou passando, o Senhor não está vendo o meu sofrimento, o Senhor não está vendo a minha dor. E eu falei, vou ler os Salmos. O Salmo sempre foi o meu lugar, o meu divã, né? A minha vida inteira, eu sempre usei os Salmos como o meu divã. E aí eu fui abrir os Salmos, eu abri aleatoriamente, abri os Salmos, e aí veio um texto dizendo assim, aquele que fez o olho não vê, aquele que fez o ouvido não ouve. Naquele momento me entrou assim um gozo, uma leveza e ao mesmo tempo um sentimento de, assim, pisei na bola, né? E aí pedi perdão ao Senhor, misericórdia, Senhor, tem misericórdia, né? E essa é uma realidade, o Salmo diz isso, aquele que fez o olho não vê, aquele que fez o ouvido não ouve. Sim, ele está ouvindo e vendo. E esse ver e esse ouvir é muito fantástico na nossa relação com Deus, porque ele diz assim, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai que vê. Aí você fica assim, interessante, né? Eu falo e ele vê. Por uma lógica, a gente podia pensar assim, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu pai que ele te ouve. Mas Deus, os pensamentos de Deus, a sabedoria de Deus, Deus é muito maior do que o que a gente pode imaginar. A relação e a oração vai muito além da fala.
A nossa relação e comunicação com Deus vai muito além da fala, muito, muito além. Então, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai que te vê, que te vê. Essa é a verdade que devemos experimentar em todo o tempo. E agora o Senhor está nos dando mais uma oportunidade de experimentar a presença dele. E a minha oração e o meu desejo é que nesse tempo, no meu quarto, no meu tempo a sós, na minha quietude, no meu debater, no seu quarto, no seu canto aí, o quarto fique inundado com a presença de Deus. Você seja fortalecido. Às vezes, queridos, há situações aqui fora que não muda nada, mas quando Deus muda aqui dentro, quando a luz de Deus enche aqui dentro, quando a graça de Deus inunda, quando a paz de Deus inunda o nosso coração, nós nos levantamos, nós nos erguemos, porque o Senhor nos ergue, o Senhor é que nos restaura. Vamos continuar lendo aqui o texto. Queria ler os 2 capítulos, chegamos nem na metade do primeiro. Portanto, não desistimos. Eu quero ler de novo o versículo 16. Portanto, não desistimos. Como poderíamos? Ele diz, como poderíamos desistir? Visto de tudo isso que a gente já viu aqui, que a gente acabou de ler. Né? É o Romanos 8, 31 em diante, diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é que pode entrar e atrapalhar a relação? Quem é que pode me afastar do amor de Deus? Quem é que pode afastar o amor de Deus de mim? Fome, peste, angústia, dor, tribulação, medo? O que pode atrapalhar essa relação? Aí o texto lá diz, nada pode nos separar do amor de Deus. E aí ele diz, portanto, não estamos desistindo. Como poderíamos? Ainda que por fora, pareça que tudo está acabando. Ainda que por fora, pareça que tudo está se acabando. Por dentro, onde Deus está criando uma nova vida. Então, o exterior se corrompe, o interior se renova. Ainda que o exterior se corrompa, o interior se renova. Ele vai falando disso. Como poderíamos desistir? Se Deus aqui fora está caindo, ainda que os montes se transtornem e se transportem para o meio dos mares, há um lugar em Deus, a paz. Ele diz, aquietai-vos a saber que eu sou Deus. Então ele diz, aqui dentro onde Deus está criando uma nova vida, não há um só dia em que sua graça reveladora não se manifeste. Oh, amados, esse versículo aqui, esse texto aqui, é fantástico demais para nós. Ele diz, ainda que por fora, ainda que a circunstância, ainda que o diagnóstico, ainda que a informação, ainda que a TV, os noticiários, ainda que a realidade, ainda que a gente veja com os nossos olhos, ainda que tudo pareça que está se acabando, por dentro, aonde Deus está criando uma nova vida. Não há um só dia em que a sua graça reveladora não se manifeste. Deus nos cerca com sua graça. A graça de Deus nos cerca por todos os lados. Né? Aquele cântico, no alto, embaixo, em todos. Como é que é esse cântico aí, meninas? No alto, embaixo, por dentro, por fora. Né? Meu coração limpou. Como que é? Eu vou começar a falar do... Sempre estou feliz. Sempre estou feliz. Repete aí como que é? Por dentro, por fora, no alto, no baixo, sempre estou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Ah, queridos, portanto, não estamos desistindo. Como poderíamos? Ainda que por fora pareça que tudo está se acabando, por dentro, onde Deus está criando uma nova vida, não há um só dia em que sua graça reveladora não se manifeste. Oh, amados, é essa busca nossa. Senhor, manifesta a tua graça. Manifesta a tua graça aqui na minha casa, na casa dos meus irmãos. Manifesta a tua graça naquela UTI, Senhor. Manifesta a tua graça, Senhor Deus bendito.
nesses hospitais, nas nossas famílias, nos lares, na tua igreja, nessa nossa nação. Aqui ele fala de uma intimidade, de uma relação, e que nós devemos buscar que isso aconteça no outro. Não é um só dia. Aí ele diz, os tempos difíceis nada são comparados aos bons tempos que estão por vir. Né? Alguns dizem assim, coisas maiores, alguns até nós entendemos que o melhor de Deus já veio, é Jesus Cristo, mas nós cremos que porque o melhor de Deus veio, ele diz em Romanos 8,31, né? Como não nos dará com ele aquele que não poupou o seu próprio filho? Né? Então, dias melhores virão. A gente pode até dizer assim, situações, socorro. Ele diz que há uma porta de escape. O Senhor não nos permitirá que o sofrimento seja maior do que o que a gente pode suportar. Ele tem um socorro, ele tem um refrigério. Ainda que o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. O sol da justiça vai brilhar. Os tempos difíceis nada são comparado com os bons tempos que estão por vir. A celebração sem fim preparada para nós, o que nos capacita a viver o sofrimento e a ultrapassar e caminhar, a certeza da glória eterna, é ter o coração fixo na eternidade, é ter a convicção de que Deus está vivo, de que Cristo está operando, realizando em nós e nos conduzindo e nos capacitando. É a certeza da vida eterna. É isso que nos mantém firmes. É isso que nos capacita a suportarmos, a estarmos firmes. A celebração sem fim preparada para nós. Há muito mais do que podemos ver. As coisas que agora vemos, presta atenção nisso. As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Alguém disse que o essencial é invisível aos olhos. E a gente já descobriu tanta coisa que a gente afirmava e dizia que era essencial, né? Quantas coisas a gente dizia, sem isso eu não vivo, sem isso eu não consigo, para mim não dá. O tempo passou e nós estamos descobrindo que a gente está vivo, que a gente está vivendo sem aquele monte de coisas que a gente dizia que não vivia sem. Está sentindo falta, alguns estão com crise de abstinência, mas está vivendo. Então não é essencial. Eu vi um político falar uma frase esses dias, e eu achei interessante o que ele falou. Onde ele falou assim, entre os bens materiais e a vida. E aí ele disse assim, começa a contar dinheiro, você que é rico, tem muito dinheiro, só que você prende a respiração. Prende a respiração e fica contando dinheiro. Né? E você só vai ficar com dinheiro se prender a respiração. Não dá para ficar com os dois. Ou você abre mão da respiração e larga o dinheiro, ou você fica com dinheiro e prende a respiração. E aí você fica com dinheiro. E aí você vai descobrir o que verdadeiramente é essencial. Você não vai aguentar, alguns não aguentam 20 segundos. Alguns não aguentam 30 segundos. Talvez uma pessoa muito bem treinada consiga aí 5, 6 minutos. Né? Aqueles mergulhadores, se eu não me engano, acho que é a apneia, né? Não sei se é esse nome. Esses bem treinados aí, 4, 5 minutos. Essencial. Então ele diz, as coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. E as coisas que não vemos agora irão durar para sempre. Então ele está dizendo sobre nós, colocar os nossos olhos, colocar a nossa vida, colocar o nosso coração naquilo que é eterno. Que é aquilo que se corrompe, aquilo que parece que está acabando, que essas crises, então a gente suporta, a gente vive, a gente cresce, a gente avança. Tem a ver com o que a gente crê, por isso falei.
Então, é uma situação para a gente observar muito bem o que eu falo. A boca fala do que o coração está cheio. A Bíblia fala para tirar do bom tesouro, né? Lá do coração, do bom tesouro. Então, que a gente possa, de fato, observar o fundamento onde nós estamos construindo. E que material nós estamos construindo? Madeira, feno, palha. Aí vem um fogo, esse fogo é revelador, porque quando esse fogo passa, toda a construção que é fogo, ou que é palha, feno, madeira, não fica nada. Aqui não está falando de salvação, mas está falando de sofrimento. Está falando de padecer, de dor. Mas ele fala daquele que tem ouro, pedras preciosas, materiais que o fogo não lambe, que o fogo não consome. Ele fala também em Mateus, capítulo, acho que o 7, ele fala de dois tesouros. O tesouro, há um tesouro que o ladrão rouba, que o ladrão leva, que é consumido. Que ele fala de um tesouro que é consumido pelo ferrugem. Que ele fala que se destrói, que passa. Mas também ele fala de um tesouro que o ladrão não consegue roubar, que a traça não alcança e nem o ferrugem consome. Ele está falando do tesouro, e o tesouro tem a ver com onde está o tesouro. Onde é que está o nosso tesouro? Nosso tesouro está na terra? Nosso tesouro está no céu? Então o que o texto está dizendo é isso, é o que Colossenses capítulo 3 também ele fala para a gente assim, nós que nascemos de novo, nós que temos uma nova natureza, nós que fomos renovados, restaurados, nós que já declaramos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, a luz de Deus habita em nós, ele diz, pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. E aí ele diz, nós não mascaramos, nós não negamos, nós sabemos, estamos soterrados de problemas, ele não nega nenhuma realidade da terra, nós temos os pés no chão, mas a cabeça no céu. Os pés no chão. Então nós vivemos aqui, mas somos peregrinos e forasteiros, estamos de passagem, não pertencemos mais a esse mundo. Estamos aqui, enfrentamos as realidades, sofremos a tempestade, as chuvas, os rios estão transbordando, mas a fidelidade de ouvir e praticar a palavra de Deus, essa fé, a fidelidade de Deus nos guarda, nos preserva, continua colocando-nos firmes e guardados nele. Então ele vai trabalhando essa questão conosco, de não negar a realidade, né? Como diz o Jeremias, você não é gente não? Né? Nós sentimos raiva, sentimos medo, sentimos alegria, nós erramos nas escolhas, o que a gente tem que fazer, porque a gente sabe que a gente é vulnerável, é fixar os nossos olhos em Cristo, olhar para a palavra de Deus, tomar muito zelo em cada decisão, os sentimentos, se tem uma coisa que nós temos uma capacidade incrível é de sentir dó da gente, sentir pena da gente, de nos fragilizar e de nos fazer, nos vitimizar. E aí é um perigo muito grande, aí vem depressão, sucumbe, e essa é uma realidade, é uma verdade. Então nós temos que pedir socorro a Deus, socorro ao Senhor. Senhor, aumenta-nos a fé. Senhor, socorre-me. Nós, na caminhada da vida, nós somos aquele Pedro que sai do barco e vai caminhando sobre as ondas. Mas as tempestades da vida, as dificuldades, talvez o desemprego, o medo, o diagnóstico terrível, diante da possibilidade da morte, os nossos temores, aí a gente afunda, a gente cai, mas saiba, o Senhor está ali. Socorre-me, Senhor. Ele vem, estende as mãos e te segura. É quando a gente grita pelo Senhor, é quando a gente olha para a palavra dele, a gente busca e vê que os tempos difíceis, comparados com a nossa eternidade, com aquilo que Deus preparou para a gente, isso nos dá força para a gente enfrentar os tempos difíceis. A gente não vai negar os tempos difíceis. Nós vamos pedir graça a Deus, pedir misericórdia a Deus. Deus me dá sabedoria para tomar decisão. Deus dá força. Deus renova a minha fé.
e vamos mergulhar no que a palavra de Deus está nos oferecendo e nos direcionando. E ter os nossos olhos fixos naquilo que não se vê. Mas como que eu vou ter os olhos fixos naquilo que não se vê? É aí que entra a fé. É aí que o justo vive pela fé, né? E a fé nos leva a Cristo. A fé nos leva a crer. A fé é o firme fundamento, né? De nós esperarmos, de nós crermos naquilo que não está aos nossos olhos, mas a gente sabe. Então, às vezes, você não vê Deus, mas sabe e tem a absoluta certeza de que Deus está aí. Às vezes a gente fala assim, será que Deus está me guardando mesmo? Será que Deus está me protegendo? Será que Deus... E aí fura o pneu do carro e fica, por que Deus deixou? A gente começa a querer fazer teologia a partir da circunstância. Querido, circunstâncias, a gente não mede Deus pela circunstância. A gente mede as circunstâncias pela nossa fé em Deus. É o contrário. Eu não vou medir a fidelidade de Deus, eu não vou medir o amor de Deus, eu não vou medir as coisas espirituais pelas coisas materiais, pelas circunstâncias da vida. É o contrário. É o contrário. Eu vou medir as coisas, as circunstâncias da vida, pelo amor de Deus. Deus é a minha fonte segura. Ele é a fonte. Ele é a verdade absoluta. É nele, é dele, por ele e para ele. Ele é a origem, ele é o destino. Então eu vou medir as circunstâncias pela fidelidade de Deus. E não a fidelidade de Deus pela circunstância. Ah, Deus me deu, eu tenho, tá assim. Ah, Deus me ama. É perigoso isso. É muito perigoso. Quando nós estamos satisfeitos em Deus, tudo aquilo que se vê se torna secundário. Eu não sei, queridos, qual é o seu temor, o seu medo, e se você que está me vendo, ou algum parente seu, ou nós, tem dia que a gente amanhece meio mais inquieto, tem dia que a gente amanhece parecendo um Davi, e vai para cima do gigante, esse circunciso, e vai para cima do gigante como um Davi. Mas também tem dias que a gente fica parecendo ali um Elias. A gente corre procurar um buraco, entra numa caverna, a gente vai se esconder. A gente fica lá com medo. Ah, matou todo mundo, ficou só eu. Essa é nossos sentimentos. Então coloquemos os nossos olhos em Cristo. Nós que nascemos de novo. Os olhos nas coisas espirituais. E essas coisas é a espiritualidade, é a vida espiritual que determina e define a nossa vida material, o nosso dia a dia. É isso que fundamenta a nossa fé. Então eu quero deixar esse texto com vocês aí. E aí, terminando só alguns versículos aqui do 2 Coríntios capítulo 5, versículo de 1 a 5 aqui, ele diz assim, por exemplo, sabemos que quando o nosso corpo se desfizer, com uma tenda desmontada, será substituído por um corpo de ressurreição no céu. Receberemos um novo corpo. E esse novo corpo que eu e você iremos receber, ele é absolutamente incorruptível e eterno. Ele é feito por Deus, não por mãos humanas. Nunca mais teremos de montar nossas tendas outra vez. Ele fala como se fosse que essa vida é uma cabana caindo aos pedaços. O desejo de mudar, às vezes, é tanto que choramos de frustração. Em comparação com o que está por vir, a vida aqui se parece com a estrada numa cabana caindo aos pedaços. A estada numa cabana caindo aos pedaços. Já estamos cansados disso. Então ele fala que o nosso verdadeiro lar é o nosso corpo ressuscitado. Eu quero terminar esse texto aqui para não ficar muito cansativo para vocês. A gente já está falando nesse segundo tempo aí, já quase 1 hora. Então o nosso tempo aqui vai ficar dividido em 2 lives, né? Tem a primeira live, onde lá a Solange cantou com as meninas, onde nós demos a primeira palavra, e essa segunda, né? Teve aquela queda da energia aqui, e a gente teve que voltar. Então fica essa chamada de Deus para nós,
de olhar para Ele, de olhar para Deus. Eu lembro de uma situação que eu estava num parque de diversão com as minhas filhas, e lá tem uma brincadeira, que ela parece uma xícara grande, que ela roda em si mesmo, né? Ela roda ali, e o brinquedo também roda. Então ele faz aquela, como se fosse a translação e a rotação da Terra, né? Então tem a rotação e a translação. Então ela roda, o brinquedo roda, e aonde você está ali, aquela xícara, aquela cadeira, roda também. Então você vai rodando, você vai rodando dentro e o negócio vai rodando. É duas rodadas e fica uma loucura. Tem pessoas que têm labirintite ou pessoas que estão com o estômago ruim, é capaz de soltar alguma coisa ali. E ali, aí as minhas filhas, no primeiro momento, ela ficou com medo, né? A Julinha. Ficou com medo, porque você olha para o lado, você vê muita coisa assim. Além dele rodar em torno de si mesmo, rodava em torno do outro eixo, ela subia e descia também. Então ela rodava, era 3 movimentos, então era aquela loucura ali. E aí no momento eu peguei no ferro que tinha à frente ali, naquele mastro, e eu falei para minha filha, filha, olha para o papai, olha para mim, olha para o meu rosto. Quando ela olhou e eu olhei para o rosto dela, nós ficamos bem. Ela ficou bem. Porque tudo que estava em volta não tinha mais valor. Não deu mais problema. Ela abriu um sorriso e falou, pai, que legal. Então, ali, naquele momento também, eu dei um ensinamento para ela. Eu falei, tá vendo, filha? Quando os problemas estiverem assim, se nós ficar olhando para os problemas, a gente vai entrar em crise. Mas quando nós olharmos fixamente, e esse é o convite da palavra de Deus, olhando fixamente, olhar para Jesus, olhar para a Escritura, olhar para o que Ele diz, isso não significa você negar a realidade. Está doendo, dói, a gente está chorando, tem dificuldades, tem, estamos soterrados pelos problemas, estamos, dificuldades estão nos cercando por todos os lados, sim, estamos, mas nós também não podemos esquecer e deixar que a nossa alma, o nosso coração se esqueça de que quando eu não sei o que fazer, Deus sabe o que fazer e Deus já está fazendo. Deus nada pega ele de surpresa. Ele é antes, durante e depois. Para ele tudo já é diante dele. Deus sabe o que vai fazer. Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe que porta abrir. Ele sabe como nos socorrer. Vamos sofrer torturas, zombarias, os medos de dentro e de fora. Paulo falava assim, cheguei a ponto de desesperançar da vida. Temores de dentro e temores de fora. Nós não negamos essas situações, mas em tudo isso nós não podemos negar a realidade do poder, da presença, do amor, do cuidado, do zelo de Deus. Daquele que não poupou o seu único filho, o entregou por nós, como não nos dará? Ele é o nosso socorro, a nossa fortaleza. Nada nos separa do amor dele. E é o que ele diz aqui, essa é a nossa fé. Crie, por isso falei. Então eu falo porque eu creio. É por isso que eu falo, porque eu creio. O apóstolo Paulo diz isso. E aí ele fala de graça sobre graça, de louvor mais louvor. É aquela situação de o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. E o que eu faço durante a noite? O que eu faço? Adoro o Senhor. Chore. Faça dos salmos o seu divã. Converse com pessoas maduras. Converse com pessoas que conversam com Deus. Converse com pessoas que conversam, gente que fala com Deus. Gente de oração. Gente que tem amor, que você vê o amor de Deus manifesto na vida dele. Nós não estamos desistindo e nem poderíamos. Ainda que por fora pareça que tudo está se acabando, por dentro, onde Deus está criando uma nova vida. Deus está trabalhando, o interior se renova. Não há um só dia em que a graça reveladora não se manifeste em nossas vidas. A graça de Deus nos cerca por todos os lados. A graça de Deus, o socorro de Deus. E os tempos difíceis que passamos, a dor que passamos, o choro que choramos, nós temos uma garantia que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima.
O Senhor nos socorrerá. E os bons tempos, ele fala da eternidade. Então, a eternidade que nos espera, o gozo eterno, a presença de Deus, onde Deus será o nosso destino. Onde Deus é o nosso destino, a nossa morada. Então, é olhar fixamente para o autor e consumador da fé, isso nos capacita e nos dá força para caminhar. Ele nos fortalece, ele nos encoraja, ele nos carrega, ele é a nossa esperança, ele é a esperança da glória. Amém, queridos? Então fica aí essa palavra. Então, leia 2 Coríntios capítulo 4 e o capítulo 5. Leia aí em outras versões, leia de novo, deixa o texto, veja o que na literatura, o que se repete, a quem se destina, o que Paulo está falando, quais são as verdades imutáveis de Deus, que Deus está falando ao nosso coração. Esse texto foi escrito há quase 2000 anos, mas o Deus que inspirou, ele continua vivo e ele é atemporal. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Eu queria orar com você. Em seguida nós vamos estar lendo alguns nomes, os pedidos de oração. Você vai colocando aí os pedidos de oração. Nós temos tantos motivos de oração, tanta gente passando por situações difíceis, não é? Eu vi que estava aqui o Fábio. Ô Fábio, Deus abençoe sua vida, viu? Estamos aí orando pela Alice e nós cremos no milagre. Deus tem a maneira dele agir, o jeito dele fazer, que Deus, você sempre tem sido, a sua família, você tem sido alvo das nossas orações, da oração aqui da nossa congregação, tá bom? Então Deus abençoe, também está aí o nosso irmão Antônio, né? E vamos orar agora, queridos, fundamentados nisso. A gente tem que orar muitas vezes, aquela oração do quarto com a porta fechada. Eu penso que aquelas orações, a oração não é para você comunicar a Deus de alguma coisa. A oração não é para você dizer, ó Deus, eu estou triste, como se Deus não soubesse. Não é assim, o que um Deus todo-poderoso não sabe? O que a Bíblia diz que tudo está nu e patente diante dele, tudo diante dele já é. Tudo diante dele já é. Ele não tem passado, presente e futuro, ele é. Ele é. Então a oração ela tem a ver com a gente, com o nosso desnudar na presença de Deus. A cura. Os psicólogos descobriram isso. O que estuda o comportamento, ela sabe o poder do desabafo. Talvez você já passou por isso. Você foi para casa de uma amiga, chorou no colo dela, ou chorou no colo da mãe, ou um amigão, e você falou, e você falou, e você falou, e falou. Ai, você descarregou e falou tudo, e chorou muito, e depois de tudo isso você se sentiu aliviado. Você se sentiu aliviada. Você ficou, entendeu? Eu não estou dizendo que a oração é para isso, eu estou dizendo que o Deus que é sábio, o Deus que nos convida a orar, o Deus que nos ordena a orar, o Deus que colocou essa necessidade em nós, essa capacidade em nós, o Deus que nos direciona para Ele diz assim, vinde a mim os cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Um dos caminhos de nós ir a Deus, receber esse alívio, esse socorro, de lançar sobre o Senhor essa ansiedade, um dos caminhos é a oração. Mergulhar na palavra. Então, às vezes a gente ora e diz, Deus, eu estou lendo esse texto, mas eu não consigo crer nisso. Eu já orei assim algumas vezes. Deus, essa verdade aqui, eu sei que é verdade, mas é uma verdade intelectual, é uma verdade na cabeça. É uma verdade porque eu não tenho coragem de dizer que não é verdade porque está escrito na Bíblia. E eu creio na Bíblia, então está na Bíblia, é verdade, mas não é a verdade que entrou na minha vida, no meu coração, não mudou. Já tive essas orações. Deus, revela essa verdade ao meu coração. Que eu seja absorvido pela tua verdade, pela tua palavra. De orar nesse sentido. Deus, eu estou triste, eu estou aqui com o coração turbado. São orações. Né? Você não aconselho você fazer tudo isso em público. Por isso que o texto diz, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai.
Vamos falar agora com ele? Depois a gente vai estar orando, vendo aqui os pedidos e nos despedindo desse momento, dessa live aqui. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer e louvar e bendizer o teu nome. Firmado, Deus, na palavra, na escritura que nós acabamos de ler. Encoraja, Senhor, os nossos corações, que haja novo ânimo, que haja vidas restauradas e renovadas, que graça sobre graça venha sobre nós. Que, de fato, Senhor Deus, possamos experimentar que não há nenhum só dia onde a sua graça reveladora não se manifeste. Deus, que os tempos difíceis não sejam, não venha sucumbir e venha roubar a alegria de olhar os bons tempos que estão por vir. Que as aflições do tempo presente não venha trazer neblina diante dos nossos olhos, ofuscando a nossa vista e nos impedir de olhar a eternidade, aquilo que o Senhor tem preparado. Pai, ajuda-nos a discernir aquilo que existe hoje, mas que amanhã não vai existir e que a nossa vida não seja pautada por essas coisas. Mas dá-nos discernimento da Tua palavra, do Teu reino, dos valores, daquilo que o Senhor tem para cada um, Senhor, para as nossas vidas. Que o nosso coração esteja convencido de que mesmo que quando eu não sei o que fazer, o Senhor sabe o que fazer. O Senhor não nos abandonou. Essa é a certeza que nós temos. E o Senhor que começou a boa obra, o Senhor há de completá-la. O Senhor que disse um dia haja luz. O Senhor que faz com que a luz resplandeça das trevas. Faz assim também em nossas vidas, Senhor. Faz a nossa vida ser cheia da Tua luz, da Tua palavra, do Teu amor, da Tua presença. Renova-nos a fé. Restaura-nos, ó Deus, o fervor. Visita cada irmão e irmã, cada pessoa que está conosco nessa live, Senhor. Tu és o nosso socorro bem presente. Livra-nos, ó Deus, de pôr confiança no nosso braço, de pôr confiança em qualquer outra situação, em qualquer outro recurso da terra. Que o Senhor seja o nosso recurso, que o Senhor seja o nosso socorro, a nossa fortaleza. O Senhor é o Senhor da nossa casa e vida. Obrigado, Deus, pelo tempo, por esse momento, pela Tua palavra. E tudo aquilo, Deus, que eu me enrolei, eu me empolguei e não fui fiel à exposição, e não fui fiel à Tua palavra, Senhor. Meu Deus, misericórdia, que Teu Santo Espírito ministre ao coração e à vida de cada um. E que a Tua palavra seja traduzida pelo poder do Espírito Santo a cada vida, a cada irmão, a cada irmã, a cada um dos Teus filhos que aí está. No nome precioso e santo de Jesus. Amém e amém. Nós vamos agora dar uma passada rápida aqui nos amados irmãos que estão chegando, que chegaram, que já estão aí. Aí, Pepeu, Deus abençoe, viu? Está pedindo oração por ele. Amém. Vamos falar os nomes que ele ainda não falou, né? São vários, a gente não vai falar os repetidos, até tem povos que, né, não falou ainda, tá bom? Passo para a irmã Maria Rodrigues, Deus abençoe você. Pela Kelly Júnior, todo mundo aí, a Gil, Bruno, o Lucas Ramos. Nádia Janine, Daniela Reis. Vamos lá. O Gerson, Lúcia, Alisson, Sueli Souza, Deus abençoe. A Edilene Firmino, mãe da Simone. Cristiane Brandão, Deus abençoe. Kelly Cristina, Deus abençoe, viu? A Cida, o João, a Rafa, todo mundo lá, Matheus, Deus abençoe vocês. Lucineide. A Luciene lá de Arapiraca, Deus abençoe, querida, beijo. Lucineide Kelly lá de São Paulo. A Rose e o Alex também, Deus abençoe vocês. Até que enfim, hein? Conseguiram. A Isaura, Deus abençoe a T também, Deus abençoe. O Anderson, Deus abençoe. A Kelly, o Anderson também, Deus abençoe vocês. A Guta também, o Dani, Deus abençoe, beijo, Guta. Deus abençoe. A Renilva também, Deus abençoe você. Ô, Renilva, Deus abençoe, que saudade. Quanto tempo, hein? O Crispim, Deus abençoe, Crispim. A Bel também, Deus abençoe vocês. O pastor Ayrton, Ô, Deus pastor abençoe. Deus abençoe você e a família. A IBBN, toda essa turma linda aí, viu? Deus abençoe. A Nádia, suas filhas, Deus abençoe, viu? A Nádia Giannini também, querida, Deus abençoe a sua vida, tá?
O Newton, a Dega também, Deus abençoe você, queridos. A Roseni, Deus abençoe. A irmã Maria da Paz também, Deus abençoe. A Viviana Araújo, irmã do Júnior, Deus abençoe você, querida. Amamos você também, Pepeu. Deus abençoe. O pastor Antônio Cordeiro também, Deus abençoe. A minha sogra, o meu sogro, Deus abençoe vocês também. A Poliana, Deus abençoe, querida. O Felipe, a Camila, Deus abençoe vocês também. Ei, Felipe, faz tempo, hein, rapaz? Deus abençoe. Camila. O pastor Rogério Michelinha, sua esposa, Deus Ô, abençoe, Rogério, queridos. beijo no coração, pastor. Deus abençoe. O Ney, a Diana, a Thalita, a Bianca, Deus abençoe, queridos. Vocês também. O Marcelo Devides, Deus abençoe, Marcelo. Você também. A Márcia Moura, Deus abençoe. A Maria José Monteiro, também, Deus abençoe. Bruno Moraes, Deus abençoe. O Fábio, né, nós já Bruno falamos. Moraes, lá da Bahia. Deus abençoe toda essa turma linda aí. Fábio, nós chamamos também, querido. Deus abençoe você, a sua vida. Estamos Fábio. orando pela sua filha, que Deus te abençoe. O Israel, pastor Israel, cunhado da Janaína, que Deus abençoe você, a lindão, Jussara, Deus tá bom, abençoe. queridos? Deus abençoe vocês. Acho que só esses nomes mesmos. Agora vamos ter os pedidos de orações, né, que a gente vai... Os pedidos de oração aí, se você não colocou ainda, vai colocando que ela anotou alguns aqui, vamos ver. A irmã Márcia Moura pede libertação espiritual de Alcides e Daniel de Moura. Vamos estar orando. O Zezão pede oração por ele. A Nádia Giannini, orar pela nação. O pastor Antônio Cordeiro pede pela Eleni e a sua esposa, também oração. Né, vamos estar orando, continuamos orando pela mãe do Fernando, né? Vamos estar orando por ela. E o pastor Israel pede pela saúde e pela nação. Amém? Amém. Amém. O Pepeu pediu por ele, né? Por ele, pela Só. vida dele. A mãe do Daniel aí, a Elza, a irmã Elza. Daniel. Deus abençoe. Deus abençoe, Elza. Então vamos orar, queridos? Vamos fazer a oração por esse pessoal. Me perdoe, hoje eu realmente me perdi no horário. A gente procura sempre cumprir os horários aí, tá bom? Mas acredito que você não vai pegar trânsito para ir para casa agora. Falei isso algumas vezes, mas... Pela Alice. Sim, Fábio. A Alice Aia, estaremos sim orando por ela. Tá bom? Então, segunda-feira, das 8 às 9, a gente pode passar uns 10, 15 minutinhos aí. A quarta-feira, das 8 às 9, agora já estamos aqui, ó, 9h40, passou demais, me perdoe. Não vou fazer isso na quarta-feira que vem. E no domingo, das 19 às 20, tá bom? Então, hoje foi fora da caixa, me perdoe aí, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor. Amém, Senhor. E declarar que o Senhor é nosso socorro, a nossa esperança. Tu és a esperança, Senhor. Tantos nomes aqui que foram citados, os quais eu não conseguirei lembrar de todos eles. Mas, Senhor, visita aqueles que estão enfermos, passando por águas turbulentas da aflição, angústias, familiares lutando, Senhor Deus, com enfermidades. Tu és o socorro, Senhor. Vem com tua mão, com teu poder. Tu podes, ó Deus bendito, com a tua vontade, o teu querer. Tu podes com uma palavra, Senhor. Nós expressamos aqui o nosso clamor, a nossa dependência do Senhor. Também, Senhor, situações de relacionamento, de vícios, de medo do futuro, medo do amanhã, questões financeiras, a situação econômica do país. Oramos pela nossa nação. Meu Deus, visita, que haja compaixão, que haja misericórdia nos governantes, ó Deus, que haja ali, eles sejam cheios de compaixão, Senhor. Oramos pelos profissionais da saúde, oramos, ó Deus bendito, por todos os profissionais que estão trabalhando em serviços essenciais, como os garis, os coletores de lixo, Senhor, os profissionais da saúde, a questão da segurança, os policiais. Ó Deus, visita, Senhor, todos aqueles que estão enfermos nos hospitais, nas UPAs, nesses hospitais de campanhas que estão sendo aí, já começaram a receber pessoas. Pai, em nome de Jesus Cristo, visita, Senhor Deus bendito, ali a mãe do Fernando na UTI, visita, Senhor Deus bendito, a mãe do Luiz também, Senhor, visita, Senhor Deus, a Alice Aia. Tu és o socorro, tu podes fazer o grande milagre na vida dela, Senhor Deus, em nome de Jesus, na vida do Edu também, Senhor,
na vida de todos aqueles, dos nomes que eu não conseguirei lembrar todos, mas socorre, Senhor, todos esses que estão sofrendo, lutando, ó Deus, com enfermidades, os temores de dentro e de fora. É o que eu te peço no nome precioso e santo de Jesus. Em nome de Jesus, faz com que a tua vontade seja, encha os nossos corações, ilumina os nossos olhos para perceber a tua grande e maravilhosa obra e experimentar tua bondade, a tua graça manifesta todos os dias. Em nome de Jesus, seja assim para a tua glória, Senhor. Amém e amém. Beijo, queridos. Deus abençoe a todos vocês. Então, domingo às 19. Eu quero falar 7 horas, aí veio dizer 19 horas, às 7 horas da noite, domingo às 7 horas da noite, estamos aqui de volta, tá bom? Deus abençoe, beijo no coração de todos vocês aí. Daqui a pouco eu vou estar lendo aqui os comentários, quem quiser continuar A colocando. Sônia também, Deus abençoe Sônia Faria. A Bruna e o Carlos lá de Jundiaí, o Murilo, Deus abençoe vocês, Beijo tá? no coração, Deus queridos. abençoe a todos.